roteiro da sessão 3328. Registro as presenças dos conselheiros vice-presidente Roberto Braguin, do conselheiro Ricardo Torres, do conselheiro Rubens Chamas, do conselheiro Felipe Lizardo. Há número legal, está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Esta aqui é a sessão ordinária de número 3328. Registro também as presenças do procurador Joel Tessitori, na qualidade de chefe da Procuradoria da Fazenda Municipal, do procurador Dr. Fernando Henrique Conde, bem como do secretário-geral substituto Leven Vanpré e da subsecretária-geral doutora Roseli Chaves. Em discussão, as atas das sessões ordinárias de número 3325 e 3327, extrato da SOMP 525354 e extrato da SEMP número 4, aprovadas, encaminhe-se à publicação. Quero cumprimentar os conselheiros substitutos Rubens Chamas, que volta a compor o plenário desta corte, e o conselheiro Felipe Lizardo, que pela primeira vez participa da sessão de julgamento, de quem agora faço a apresentação. O doutor Felipe Lizardo é formado em Direito e servidor efetivo do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, onde exerceu os cargos de chefe da seção de contas eleitorais e coordenador da Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias da Secretaria de Controle Interno daquele tribunal. Está comissionado neste Tribunal de Contas a partir de 20 de outubro de 2015. Doutor e mestre em Direito pela Universidade 9 de Julho de São Paulo, exerceu o cargo em comissão de assessor de gabinete da Escola de Contas entre 15 e 17, exerce o cargo agora no gabinete do conselheiro João Antônio desde 2017, membro do Instituto Brasileiro de Contas Públicas e professor nos cursos de pós-graduação em Direito Eleitoral do Damásio Educacional, do IDP Brasília e da pós-graduação em Direito Público da Escola Brasileira de Direito IBRAD. Então, cumprimento assim a sua estada aqui, sucesso na sessão, conselheiro. Cumprimento também o secretário-geral Leven Mitre Vanpré, que ora substitui a secretária-geral, doutora Maria Tereza Gomes da Silva. Esse é assessor de gabinete, já substituiu a mim como conselheiro, no cargo de conselheiro substituto, em janeiro de 23. Formado em Direito pela Universidade de Mackenzie, pós-graduado pela FMU e pela EPD. Atuou como advogado entre 2005 e 2016. Sejam bem-vindos, tanto o doutor Felipe quanto o doutor Leve. Registro a movimentação dos processos do gabinete do conselheiro João Antônio do mês de junho de 2024, indicando a entrada de 117 processos e a saída de 182, entre os quais incluídos 14 julgamentos. A Secretaria-Geral providenciará a sua publicação. Comunicamos com pesar o falecimento da senhora Sônia Maria Rodrigues Sconvini, mãe do servidor Sandro Rodrigues Scovini, lotada na Coordenadoria 2, ocorrido em 2/7/24. Então, o colegiado e os servidores desta casa, mesmo tardiamente, apresentam sinceros sentimentos à família por sua perda. Passamos às considerações preliminares. Antes de passar a palavra aos senhores, o conselheiro Rubens Chamas solicita a inclusão dos processos TCs 9258 de 2022, 4577 de 2023, que são os balanços da SP Urbanismo, exercícios 21 e 22, que serão levados a julgamentos de forma englobada na SEMP de agosto de 24. Não havendo oposição, está confirmada essa agenda. Trago aos senhores conselheiros um único vídeo para a gente acompanhar mais um episódio da São Paulo Mais, série produzida em parceria com a TV Cultura. Hoje nós vamos ver como o Tribunal de Contas do município de São Paulo atua no acompanhamento das concessões, zelando pelo patrimônio da cidade. Por favor. Sanduba com quase meio quilo de mortadela. Pastel de bacalhau de 20 centímetros. Frutas exóticas de todo mundo.
Eu tô falando do Mercado Municipal Paulistano, o Mercadão. Um ambiente charmoso com vitrais lindíssimos. Inaugurado há 90 anos, ele é uma tradição da cidade. O Mercadão recebe cerca de 2,5 milhões de visitantes por ano. São mais de 290 lojas e 1.500 funcionários que movimentam cerca de 350 toneladas de alimentos todos os dias. E quem quiser comprar vegetais fresquinhos, é só atravessar a rua e chegar ao Mercado Kinja Yamato. Desde 2021, os 2 espaços passaram a ser administrados pela iniciativa privada. Ainda assim, os mercados continuam abastecendo a população. E o Tribunal de Contas do município de São Paulo acompanha a execução desses contratos de concessão. Durante as vistorias, os auditores do TCM identificaram problemas graves, como atraso em obras de manutenção da rede elétrica, de banheiros, fachada, tubulações, infiltrações nas paredes, falhas na cobertura. A análise da documentação também apresentou irregularidades. Os pagamentos de licenças das concessionárias à prefeitura estavam em atraso. Outros pontos muito preocupantes foram os contratos de locação dos boxes e a apólice de seguros contra acidentes. Gisele, o que o TCM faz nesses casos? Nesse caso específico dos mercados, o Tribunal de Contas emitiu um alerta para a Prefeitura para que a Prefeitura apresentasse um cronograma físico-financeiro das obras de intervenção que deveriam ter sido executadas durante os 2 primeiros anos da concessão. Na Zona Sul, a situação é outra. O mercado de Santo Amaro também foi concedido à iniciativa privada, 2 anos após o incêndio de 2017, que consumiu 70% da sua estrutura. Depois da concessão, reabriu com mais espaço para os comerciantes, acessibilidade, banheiros reformados e estacionamento coberto. É o Tribunal de Contas do município de São Paulo cuidando mais do patrimônio da cidade. Obrigado. Então, a palavra aos senhores conselheiros. Senhor presidente, Por favor. Gostaria de fazer, na realidade, um comunicado, mas é uma brevíssima exposição sobre uma auditoria que pretendo fazer, levar a cabo, mas queria compartilhar com os senhores conselheiros, com a doutora Procuradoria, entrando um pouquinho mais no tema da acessibilidade, né? Ao final vai combinar com esse, eu não necessitaria pedir, mas eu quero compartilhar com todos essa sugestão. Todos os dias acordamos e realizamos as nossas tarefas do dia a dia, como falar, andar, nos locomovermos, subir degraus, comer, dirigir e trabalhar, sem a ajuda de alguém ou de algum equipamento para tanto. Mas essa não é a realidade de muitos, ou melhor, de mais de 18 milhões de pessoas com deficiência no nosso país. Aliás, existem diversas categorias de deficiência: física, visual, auditiva, mental e múltipla. Embora a acessibilidade não esteja explicitamente entre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a ODS número 10 prevê a redução de desigualdades. E é nesse cenário que devemos concentrar os nossos esforços, a fim de promover a inclusão socioeconômica e equalização de oportunidades para essas pessoas. Em 2022, foi publicada a pesquisa inédita que apresentou a caracterização sociodemográfica de pessoas com deficiência, abordando dimensões importantes para o bem-estar, como trabalho, educação, saúde, participação e gestão, rendimento e moradia, a partir das dificuldades que elas enfrentam para realizar atividades cotidianas. Segundo a Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios, a PNAD contínua, divulgada pelo IBGE e pelo Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, foi estimado em 18,6 milhões de pessoas de 2 anos ou mais com deficiência no país, sendo mais da metade mulheres, pardas e pretas, e residentes no Nordeste. Os indicadores revelaram a taxa de analfabetismo, 19,5%,
enquanto para as pessoas sem deficiência é de 4,1%. Além da questão educacional, a pesquisa apontou que o desemprego e a informalidade são maiores entre as pessoas com deficiência. A taxa de participação na força de trabalho das pessoas sem deficiência, enquanto entre as pessoas é de 66,4%, enquanto entre as pessoas com deficiência, 29,2%. O saneamento básico e a internet no domicílio também foram abordados no estudo, evidentemente com uma dificuldade maior para essas pessoas. Em relação aos normativos sobre a matéria, o Brasil é signatário da Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporado ao nosso ordenamento jurídico pelo Decreto Legislativo 186 e pelo Decreto 6.949 de 2009, que tem por objetivo promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais para todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente. A Lei Federal 13.146 de 2015, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, busca promover a inclusão, igualdade de oportunidades e garantia de direitos às pessoas com deficiência. Embora a região sudeste, a qual residimos, tenha sido a que teve o menor percentual de pessoas com deficiência, com 8,2%, a pesquisa aponta barreiras, em especial a acessibilidade, que pode ser arquitetônica, atitudinal, comunicacional ou digital, que merecem a nossa atenção. Na cidade de São Paulo existem diversas iniciativas para promover a acessibilidade aos cidadãos e combater o capacitismo, que é a discriminação da pessoa que, em decorrência da condição de deficiência, é considerada incapaz. Uma delas é o Serviço de Atendimento Especial, o Atende Mais, criado pelo Decreto 36 de 71 de 96 e atualmente regido pela Lei Municipal 16.337 de 15. O Atende Mais é uma modalidade de transporte porta a porta, gratuito aos seus usuários, com regulamento próprio, gerenciado pela São Paulo Transporte S.A., mas operado pelas empresas de transporte coletivo do município e cooperativa de táxis acessíveis. É destinado exclusivamente às pessoas com autismo, surdo-cegueira ou deficiência física e mobilidade altamente reduzida, as quais não apresentam condições de mobilidade e acessibilidade autônoma aos meios de transportes convencionais, ou que manifestem grandes restrições ao acesso e uso de equipamentos urbanos. Diante desse cenário, dos dados apresentados na pesquisa do IBGE, do direito de assegurar às pessoas a máxima independência e reconhecendo a importância da acessibilidade e o pleno gozo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, eu proponho auditoria na modalidade de inspeção, com o intuito de verificar a prestação dos serviços realizados pelo Atende Mais. No site da SP Trans consta a informação de que não há garantia de atendimento, já que a demanda de pedidos pode ser maior que a capacidade operacional da frota. Já há esse alerta. Portanto, o escopo é verificar, entre outras vertentes, de que forma esse serviço está sendo prestado aos usuários cadastrados, o número de veículos à disposição da população, se a programação pré-agendada de viagens e o atendimento aos fins de semana, denominado de eventos aos fins de semana, estão sendo devidamente cumpridos. Se existem dificuldades aos usuários cadastrados e demais munícipes em obter informações nesse serviço. E se o Atende Mais tem veículos devidamente adaptados e qual a quilometragem rodada por mês.
e se todas as regiões da cidade, de fato, são devidamente abrangidas pelo serviço. A partir dessa auditoria, pretende-se mapear quais são os problemas enfrentados pelos usuários do Atende Mais e, eventualmente, propor recomendações a serem implementadas pela SP Trans, a fim de garantir a acessibilidade e a inclusão dessas pessoas na sociedade paulistana. É esse a proposta que tenho a informar e oferecer ao egrégio plenário, porque a partir daí nós vamos fazer esse é um novelinho que nós estamos puxando a pontinha da linha, e porque essa questão da acessibilidade ela é muito mais importante. Eu estou pegando esse viés aqui do Atende Mais, né? Porque, como eu descrevi, o quadro é bastante significativo, as pessoas sofrem na pele com esse problema, né? Eu já fui testemunha, já comentei com alguns dos senhores conselheiros que muitas vezes eu vi aqui mães carregando filhos de 12, 13 anos, supostamente pelo tamanho, né? pelo corpo, pelo peso, carregando no colo e ficando aqui no colo, aqui ao lado, no ponto de ônibus da ACD, segurando ali o seu filho, esperando 50, 40, 30, 1 hora o ônibus para poder levar o seu filho que ela trouxe para o tratamento. Então, eu acho que esse serviço ele precisa, de fato, existir, ser ampliado e ser prestado de uma forma em que a população possa gozar desse serviço, a fim de que essas pessoas sejam contempladas e tratadas de uma forma digna. E as mães não precisem se submeter a esse tipo de sacrifício, né? As mães vêm 2, 3 por semana, 2, 3 vezes por semana, e é uma situação muito árdua, né? Quem é mãe sabe o que eu estou falando. Eu me coloco no papel das mulheres, né? Já disse aqui que eu defendo as mulheres, sou feminista, e eu me coloco no papel das mulheres. Então, eu vi essa situação inúmeras vezes, então isso, de fato, me afeta. Então é essa, eu vou começar por aí para depois abranger para outras. Mas eu acho que aqui é um caminho importante para que o tribunal possa dar uma força, entre aspas, a estas pessoas que necessitam desse tipo de guarida. Perfeito? Isso não é aquela ordenada que nós temos combinado. Não. Produto é a inspeção. O produto é a inspeção, uma inspeção no Atende Mais. Ótimo. Nós vamos fazer já combinado com a SFC. Ótimo. Nós vamos fazer essa auditoria, né? Eu estou anunciando já, mas não é para tão logo. Nós até pretendemos fazer no mês de dezembro, porque o mês de dezembro, revelar os dados, a comunicação vai fazer um trabalho também acerca disso, e nós estamos deixando para dezembro, porque dezembro é o mês em que, entre aspas, se comemora, né? Se comemoram diversas datas atinentes às pessoas com deficiência. São 3 ou 4 datas voltadas a eles. Então, nós faremos essa apresentação logo no início de dezembro, que é para ainda encaminhar esse ano a administração para que, eventualmente, providências sejam tomadas no sentido de melhorar esse serviço e, quiçá, o próximo prefeito eleito também tome isso como bandeira, seja ele quem for, tome isso como bandeira e leve a cabo esse serviço que é de suma importância para a sociedade paulistana. Eu vou, só por força das relatorias, como é um serviço prestado pela SP Trans, função transporte, isso é relatoria do conselheiro Ricardo Torres, e a proposta não partiu do conselheiro Ricardo Torres, mas para que a gente tenha respeito a essas relatorias, vou consultá-lo em primeiro lugar, conselheiro Ricardo Torres. Na realidade, senhor presidente, desculpe me interromper, os transportes passaram para mim, voltaram para mim. É verdade, tem razão. Voltaram para mim. Eu apenas fiz a comunicação ao plenário para repartir
com os senhores conselheiros essa preocupação, porque depois isso vai se desdobrar. Então, apenas estou fazendo um introito do problema. Tem razão. É meu erro. Ano passado, o conselheiro Ricardo Torres. Esse ano, o conselheiro Roberto Braguin. Exatamente. Mas pedi a palavra para cumprimentar o conselheiro Braguin pela iniciativa, me parece bastante oportuna, tendo em vista a relevância desse serviço e a necessidade da população de São Paulo. Parabéns, conselheiro, pela iniciativa. Obrigado, conselheiro Ricardo Torres. Os conselheiros Rubens Chamas. Vou cumprimentar igualmente o conselheiro Roberto Braguin. Esse é um assunto que o conselheiro Odissei tem trazido sempre discussões aqui no plenário. É um assunto que está em constante atualização. Temos, por exemplo, a NBR 9050, que trata de acessibilidade, atualizada agora em 2021, e a NBR 16537, que trata do piso podotátil, atualizado em 2024. Ou seja, é um assunto que merece todo esse destaque. Obrigado, conselheiro. Conselheiro Felipe. Acordo, parabenizando também o conselheiro Roberto Braguin pela iniciativa. Ótimo, eu também, evidentemente, de acordo, então, parabenizar o conselheiro Braguin. Então, nós temos essa inspeção programada para o final do ano. Também vou pedir à equipe de comunicação do tribunal para que a gente possa trabalhar esse assunto e agradecer também a disposição do nosso secretário de controle externo, Rafael Arantes, por já ter dialogado com o gabinete do conselheiro Braguin e já ter dado sinal positivo para essa inspeção. Eu tenho mais um comunicado. Esse é um comunicado ao plenário. Na realidade, não necessitaria, mas eu quero comunicar ao plenário. É a questão do CAD único. O CAD único, entre idas e vindas, nós conseguimos superar problemas que haviam no edital. Então, hoje eu estarei dando um despacho, publicando um despacho, no sentido da superação de todos os problemas, um deles com relação ao cadastro, a reserva de cadastro, eu estou superando, entendendo que não há prejuízo à municipalidade, porque o dinheiro não vai ser gasto, só vai ser gasto efetivamente se houver o cadastramento de outras pessoas, né? Então, eu tenho aqui todo um texto, né? Mas eu vou poupá-los da leitura, dizendo apenas que foi atendido e que, se Deus quiser, agora a prefeitura vai andar e as pessoas vão poder dar entrada nesse que é a porta de entrada de todos os direitos que a pessoa com uma situação de dificuldade financeira tem no governo brasileiro, no governo municipal e estadual. Então, está de acordo, eu estou determinando o prosseguimento e a publicação desse despacho. Era isso, presidente. Obrigado. Pela ordem, por favor, presidente. Rubens Chamas. Queria trazer um informe ao plenário. Hoje foi publicada o novo edital, um assunto extremamente debatido aqui nessa casa, que é a execução das obras de implantação da galeria de desvio e do reservatório de contenção das cheias dos córregos Paraguai e Éguas. Esse é o novo edital. Volta, desculpe, fale de novo. É que a informação ela é tão relevante. Então, é a galeria de Depois desvio. de quantos anos? Na verdade, o primeiro edital é de 2015. 15? Que era a relatoria... Quase 10 anos. 10 anos. Agora, depois de um extenso trabalho desse tribunal, o valor do edital anterior era de 261 milhões. A nova publicação traz um valor de 201 milhões. Isso em função de um extenso trabalho aqui dessa casa. Queria parabenizar toda a equipe da auditoria, em nome do secretário de Controle Externo, Rafael, e toda a equipe da C7. A abertura está prevista para o dia 23 de agosto desse ano. Eu acho que foi um avanço e o tribunal trabalhou intensamente junto com a assessoria do conselheiro relator. Qual é a ideia, Chamas? Não quero estender nesse assunto, não é meu papel.
São 2 reservatórios. 2 grandes fora. Interligados, volume de 110 mil metros cúbicos, localizados na Praça Juca Mulato. Lembrando que o projeto original, esse de 2015, eram 6 reservatórios, totalizando o mesmo volume, só que 4 deles localizados aqui no terreno onde está o tribunal e 2 na Praça Juca Mulato. Agora são 2 reservatórios, numa outra concepção, todos os 2 na Praça Juca Mulato. É uma nova licitação. Uma nova licitação. E a discussão judicial em relação à anterior continua, e claro, mas... fica valendo o alerta que foi dado aqui por esse pleno no dia 3 de abril, que a Origem se abstenha de fazer a assinatura do novo contrato enquanto não revogar aquela licitação. Em relação àquela licitação, ela está já com autorização para ser feita a revogação unilateral, mas ainda não saiu, até consultamos, nossa assessoria consultou hoje de manhã, ainda não saiu a publicação oficial da revogação daquela licitação anterior. Tá bom. Obrigado, parabéns, Rubem Chamas. Palavra aos senhores conselheiros. Conselheiro Felipe Lizato, por favor. Senhor presidente, senhores conselheiros, douta Procuradoria, senhor secretário-geral substituto, senhora subsecretária-geral, inicialmente eu gostaria de fazer uma manifestação, manifestando a minha gratidão a este pleno e ao conselheiro João Antônio pela designação. Para mim é uma profunda satisfação, uma grande honra atuar como conselheiro substituto diante de tão qualificado plenário. Eu tenho uma manifestação, na verdade um informe da Escola de Contas sobre a publicação de mais uma edição da revista Simetria. Senhor presidente, senhores conselheiros, informo que foi lançada a 13ª edição da revista Simetria, publicação da Escola Superior de Gestão e Contas Públicas deste Tribunal de Contas. Essa nova edição traz um caderno especial sobre mudanças climáticas, conflitos, políticas e controle social. Entre os temas abordados estão o desastre causado em Maceió pelas atividades mineradoras e o desordenamento territorial que favoreceu o deslizamento de terra, como os ocorridos em São Sebastião, no litoral paulista, entre outros acidentes ambientais. A revista Simetria também traz a evolução dos municípios na história do Brasil, a partir da análise das constituições brasileiras, além de outros artigos que tratam de diferentes aspectos da gestão pública, como o regime econômico-financeiro dos contratos de concessão e o impacto da transição de programas sociais decorrente das alternâncias de poder. A revista Simetria encontra-se disponível no portal da internet da Escola Superior de Gestão e Contas Públicas. Eram esses os informes. Obrigado. O conselheiro Ricardo Torres tem um referendo, é o TC 7722 de 24, é uma retomada, acompanhamento do edital de chamamento público 1 Smith 24, para seleção de proposta para celebração de parceria na forma do termo de colaboração. O conselheiro substituto, Rubem Chamas, é o revisor desse contrato, desse processo. Desculpe, passo a palavra a Vossa Excelência, então, conselheiro Ricardo Torres. Senhor presidente, eu tenho aqui a manifestação que dá ensejo a essa condução que o Vossa Excelência se referiu. É bastante singela, eu vou me permitir lê-la. Senhor presidente, senhores conselheiros, servidores da Casa, submeto a elevada apreciação deste pleno para fins de cumprimento estabelecido no artigo 31, parágrafo único, inciso 17 do Regimento Interno deste Tribunal, proposta de retomada do chamamento público número 1 Smith 2024, promovido pela Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia. O certame foi suspenso por este egrégio plenário em 5 de junho de 24, na sessão número 3322, em razão do apontamento número 4.11 do relatório conclusivo elaborado pela auditoria acostado à peça 26 do TC 7722-2024. Do que se tratava? A falta de dotação orçamentária para prosseguimento e um ajuste necessário no cronograma financeiro que foi promovido pela Origem. Diante dos esclarecimentos prestados, como eu disse, pela Origem, a peça 44, verifica-se que o cronograma foi revisado e, além disso, também houve liberação de crédito suplementar por meio de um decreto específico, que é o 63456 de 2024, superando o achado 4.11 do relatório conclusivo da auditoria, de modo que eu entendo que a Origem, por essa razão, está apta a conduzir a retomada do certame. De ciência, intime-se por ofício a Smith para conhecimento dessa decisão. É como voto. Conselheiro Rubem Chamas. Acompanho o relator pela retomada.
vice-presidente Roberto Braguin. O relator. Conselheiro Felipe Lizardo. O relator. Por unanimidade, está revogada a medida cautelar de suspensão do edital de chamamento público 1 de 24, de Smith, autorizada a retomada do certame, uma vez que o cronograma de atividades foi revisado e houve liberação de crédito suplementar por meio do decreto municipal, superando o achado pelo relatório conclusivo da auditoria, nos termos da proposta do relator conselheiro Ricardo Torres. Passemos assim à ordem do dia. O conselheiro vice-presidente Roberto Braguin tem 3 itens englobados para serem apreciados. Então, passo a palavra a Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Procuradoria, senhores secretários. Eu peço vênia ao egregio plenário para julgar de forma englobada os 3 itens da minha pauta. São eles: o TC 2050 de 23, o TC 6.866 de 23 e o TC 10.997 de 23. Os 3 processos trazidos a julgamento nesta assentada possuem um agregador que recomenda a avaliação conjunta, pois o primeiro, TC 2050 de 23, trata do acompanhamento do edital de chamamento público número 00323 da SMDHC, lançado pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, voltado à seleção de organizações da sociedade civil interessadas em celebrar termos de colaboração que terão por objeto a gestão dos Centros de Referência e Cidadania da Mulher, Casa da Mulher, vinculados à Coordenadoria de Políticas para Mulheres. E os demais TCs números 686623 e 10997-23, itens 2 e 3, referem-se a representações em face do mesmo instrumento convocatório apresentados pela vereadora Elaine Mineiro e pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo por seu núcleo especializado de promoção e defesa dos direitos da mulher. Esse é o introito, senhor presidente. Eu já encaminhei o relatório aos demais senhores conselheiros. Em discussão, matéria, votos. Tema: serviço de acolhimento às mulheres em situação de violência, já foi objeto de outras 2 representações, questionando na época o edital de chamamento público número 9/2021 SMDHC, com objeto semelhante, os ETCMs 15.815 e 16.105, ambos de 21, e que acabou sendo revogado pela própria administração e também guarda relação com a auditoria operacional deflagrada para aferir, de maneira mais abrangente, os serviços de atendimento às mulheres do município. Esse é o TC 12.801 de 22, atualmente em fase de avaliação pela auditoria das propostas do plano de ação recém-apresentado pela pasta. Voltando aos processos sob julgamentos, no primeiro deles, o ETCM 2050, no item 1, adota o posicionamento da SCE, da Assessoria Jurídica e da SG no sentido do acolhimento do edital do chamamento público número 3 de 23. Isso porque, no decorrer da instrução dos autos, e como ficou desenhado no relatório, tendo sido determinada a suspensão do certame em razão dos apontamentos iniciais da auditoria, com o ingresso das manifestações das áreas técnicas deste tribunal e da unidade licitante, a última versão do instrumento convocatório, devidamente conferida após a republicação, revelou o acolhimento das determinações desta Casa, o que conduziu à superação de todas as falhas até então identificadas. Assim, considerando que os apontamentos efetuados por SCE foram plenamente atendidos pela pasta, a conclusão pela regularidade do instrumento convocatório em voga apresenta-se, a meu ver, de rigor. Sobre os ETCMs constantes dos itens 2 e 3, conheço das representações apresentadas por estarem preenchidos os requisitos regimentais de admissibilidade, merecendo destaque que fica superada a necessidade de comprovação de cidadania mediante a apresentação do título de eleitor, artigo 55, parágrafo único do regimento, em função
de a primeira ser vereadora no município de São Paulo e a segunda uma instituição permanente de Estado. Quanto ao mérito, as questões arguídas nas representações foram dadas por improcedentes pela auditoria dessa casa, notadamente em razão da situação cronológica, porque na maioria já haviam sido objeto de avaliação e saudável debate entre os técnicos do tribunal e da pasta, conforme histórico antes relatado, resultando em instrumento convocatório aprimorado. De qualquer maneira, o questionamento que merece destaque é a decisão de gerir o serviço de forma indireta, mediante parceria, situação que não configura ilegalidade, além de se tratar de decisão discricionária da administração, que não comportaria ingerência desse tribunal. Outro sim, os procedimentos da auditoria e da assessoria jurídica revelam que ela foi devidamente fundamentada, na medida em que apresenta objetivamente parâmetros de produtividade, eficiência e expectativa de melhoria e há previsão de fiscalização por parte da pasta. A respeito da capacidade e estrutura de SMDHC para a gestão e fiscalização dos serviços a serem prestados por parceria, a pasta justificou que é justamente a gestão desse centro de referências por organizações da sociedade civil que permitirá ao seu corpo técnico debruçar-se adequadamente sobre o monitoramento, avaliação, prestação de contas e eventual aplicação de penalidades, sendo que os termos de colaboração trazem disposições rigorosas nesse sentido. Igualmente, é importante lembrar que no ETCM já citado 12.821 de 82, auditoria operacional em curso ainda nesse tribunal, que fazem parte da rede de atendimento à mulher em situação de violência de gênero, atualmente em fase de avaliação das propostas, aqui nesse tribunal. Trata-se de trabalho bastante abrangente e que engloba as questões das instalações físicas, a gestão, a fiscalização e a avaliação dos serviços prestados nessa área. Dessa forma, acompanha o entendimento baseados nos pareceres exarados pela SCE e a JCE no sentido da improcedência das representações. Diante do exposto, com amparo nos pronunciamentos de SCE, AJ e SG, que incorpora ao presente, considerando o aprimoramento realizado pela Secretaria, acolho o edital de chamamento público 3 de 23, tratado no item 1, e no que se refere aos itens 2 e 3, conhecendo das representações, julgo-as improcedentes. Por fim, considerando a importância do tema para a sociedade e os desdobramentos do certame, com a informação de que foram firmados 4 termos de colaboração, determina o acompanhamento da execução desses ajustes. Cumpra-se o disposto no artigo 58 do Regimento, arquivando-se posteriormente os autos. Esse é o voto, encerro minha pauta. Revisor, conselheiro Ricardo Torres. Com o relator. Conselheiro Rubens Chamas. Com o relator. Conselheiro Felipe Lizardo. Com o relator. A proclamação do resultado dos TCs 2050 de 23, 6866 de 23, 10997 de 23. Por unanimidade é acolhido o edital de chamamento público número 3, referente ao TC 2050. Por unanimidade são conhecidas as representações, no mérito julgadas improcedentes, e fica determinada a SCE o acompanhamento da execução dos ajustes, nos termos do voto relator, conselheiro vice-presidente Roberto Braguin, que assim também encerra a sua pauta. Conselheiro Ricardo Torres tem 2 itens para relatar, por favor. Senhor presidente, trata-se o primeiro deles do TC 10153 de 2022, Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do município de São Paulo, Prodan, um acompanhamento para verificar a regularidade do edital de pregão eletrônico número 5002 de 2022, cujo objeto é a aquisição de equipamentos do tipo switches e módulos transceivers SFP e SFP+, quanto aos aspectos de legalidade, formalidade e mérito. O relatório já foi previamente circulado. Em discussão, a votos? Portanto, me permito aqui diretamente ao voto, senhor presidente, senhores conselheiros e servidores. Preliminarmente, eu entendo
pelo regular processamento do presente acompanhamento do edital, vez que devidamente percorridas as etapas instrutórias do rito nos termos do previsto no artigo 44, inciso 1, do regimento da nossa Corte. No mérito, em conformidade com as conclusões exeradas pela especializada em sede de relatório conclusivo, entendo pela superação dos apontamentos 4.1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9, bem como pelo exaurimento do item 4.1, vez que inteiramente atendido em decorrência das providências adotadas pela origem. Com relação ao apontamento 4.3, relativo à matriz de risco, entendo que não induz a irregularidade do edital. Na mesma linha do despacho proferido pelo excelentíssimo conselheiro relator à época, peça 53, entendo que a falha apontada subsiste. Está sim presente a cláusula contratual, prevendo o equilíbrio inicial do contrato e a impossibilidade de reajuste nos casos de eventos incertos relacionados à responsabilidade da contratada. Verifico, assim, a possibilidade de relevar, no entanto, o apontamento em razão da ausência de clareza no detalhamento. Importante destacar que a cláusula contratual legalmente exigida está presente no contrato e, dada a baixa complexidade jurídica das obrigações envolvidas, é uma aquisição de equipamentos, torna-se vício formal passível de correção. Portanto, concluo pela regularidade do edital, número 5, promovido pela Empresa de Tecnologia de Informação e Comunicação do município, cujo objeto é a aquisição desses equipamentos, os switches e módulos transceivers. Outro assim, conforme sugerido pela Secretaria-Geral, peça 78, recomendo que a origem trabalhe para aperfeiçoar a matriz de risco, evidentemente, inclusive com a provocação de manifestação do comitê interdisciplinar que compõe a estrutura daquele órgão, conforme previsto no Regulamento Interno de Licitações e Contratos, artigo 5º, inciso 9. Intime-se a origem na pessoa do seu diretor e presidente da Prodam, bem como as demais partes interessadas no feito, para a ciência do presente voto e do acórdão resultante. Após o trânsito julgado e cumpridas as cautelas de praxe, arquivem seus votos, é como eu voto. Conselheiro Rubens Chamas. Acompanho o relator. Conselheiro Roberto Braguin. O relator também. Conselheiro Felipe Lizardo. Com o relator. Por unanimidade é julgado regular o edital 5 de 22, expedida a recomendação à origem para que providencie o aperfeiçoamento da matriz de risco, inclusive com provocação de manifestação do comitê interdisciplinar que compõe a estrutura do ente, determinado envio de voto e acórdão à origem, a pessoa do diretor-presidente e as demais partes interessadas para a ciência, nos termos do voto do relator conselheiro Ricardo Torres, que tem mais um item na sua pauta. Por favor. Que é o TC 15941 de 2022, também da Empresa de Tecnologia, Informação e Comunicação do município, a Prodam, também um acompanhamento. Neste caso, para verificar a regularidade do edital de pregão eletrônico número 10.003 de 2022, cujo objeto é a formação de ata de registro de preços de serviços para futura e eventual contratação de empresas ou consórcio de empresas especializadas, com a finalidade de prestação de serviço de conectividade, intranet e internet, com segurança, filtro de conteúdo e funcionalidades de SD-WAN, utilizando-se um equipamento CPE com um link de conectividade simétrico e mais um link de internet banda larga, monitorados e gerenciados além de serviços adicionais de comunicação em endereço de administração direta e indireta. Quanto aos aspectos de legalidade, formalidade e mérito, o relatório também foi circulado. Em discussão a votos? É o caso de julgar regular o edital referente ao pregão eletrônico número 10.003 de 2022. O procedimento de acompanhamento, conforme o artigo 44.1 desse regimento interno, foi devidamente instruído com análise dos órgãos técnicos da Corte e manifestação dos interessados. Inicialmente, verifica-se que, diante do despacho do então conselheiro relator, a peça 48, subsistiam apenas os apontamentos dos itens 4.5 a 4.14, a serem observados na republicação do certame. Diante de sua republicação, peça 56, e das informações trazidas pela origem, as áreas especializadas deste tribunal consideraram superados todos os apontamentos realizados pelos relatórios iniciais de auditoria, peças 19, 47, 59 e 60. Nesse sentido, também entenderam a Secretaria-Geral e a Procuradoria da Fazenda Municipal que se manifestou. Por todo o exposto, na esteira do quanto averiguado pelas áreas técnicas deste Tribunal de Contas, julgo regular o edital referente ao pregão eletrônico 10.003 da Prodam, intime-se os interessados para a ciência do presente voto e do acórdão resultante e após arquivem-se os autos. Como voto ao conselheiro Rubens Chamas? Acompanho o relator. Conselheiro Roberto Braguin? O relator também. Conselheiro Felipe Lizardo? Com o relator. Unanimidade é julgado regular o edital, referente ao pregão eletrônico 10.003 de 22, da Prodam, da Empresa de Tecnologia, Informação e Comunicação do município de São Paulo, determinado o envio de cópia do voto e acordo aos interessados, nos termos do voto do relator conselheiro Ricardo Torres, que assim também encerra sua pauta. O conselheiro Rubens Chamas tem 2 itens
a pregoar o primeiro deles na revisão do conselheiro Ricardo Torres. Por favor. Senhor presidente, excelentíssimos conselheiros, senhor secretário-geral substituto, senhora subsecretária-geral, doutora Procuradoria da Fazenda, saudação especial aos internautas que nos acompanham. Em minha pauta, 2 processos. O item 1 é o TC 179 de 2014. Interessados, Secretaria Municipal de Educação, Diretoria Regional de Educação da Capela do Socorro e Cooperativa de Trabalho em Transportes Rodoviários Cooper Planalto. Tratam-se de recursos ex officio da Procuradoria da Fazenda Municipal e da Secretaria Municipal de Educação interpostos em face da decisão de juízo singular de 18 de abril de 2022 do nobre conselheiro Roberto Braguin, tratando do acompanhamento da execução contratual para verificar a regularidade do contrato 01-2011 e seus TAs 01-2012, 02-2013, 05-2013 e 02-2014, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte com veículos, incluindo motorista e combustível de quilometragem livre. O relatório já previamente distribuído, solicito a dispensa da sua leitura. Por favor, em discussão, a votos. Senhor presidente, Opa. peço vênia ao ilustre relator para solicitar vistas em fase de discussão. Vistas na fase de discussão do item 1. Item 2, conselheiro Rubem Chamas. O item 2 trata-se do TC 10.592/2023, interessados Gustavo Moreto Guimarães de Oliveira e Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo, Coab. Representação interposta em face do edital de credenciamento público 01/2022, cujo objeto é o credenciamento de leiloeiros oficiais para prestação de serviços de venda em leilão público de bens alienados fiduciariamente à Coab São Paulo, em garantia de dívida imobiliária confessada e que, em razão de inadimplimento, venham a ter propriedade consolidada em favor da companhia, nos termos da Lei Federal 9.514, de 97. Relatório também previamente distribuído, solicito a dispensa da leitura do mesmo. Por favor, em discussão, a votos. Conheço da representação apresentada por Gustavo Moreto Guimarães de Oliveira em face do edital de credenciamento 001/2022 Coab por preencher os requisitos regimentais de admissibilidade. No mérito, tendo em vista que a origem promoveu alterações no referido edital e o republicou em 6 de setembro de 2023 com as necessárias correções, solucionando assim o ponto questionado pelo representante, conforme informou a auditoria à peça 60, julgo prejudicada a representação pela perda superveniente de seu objeto. Ressalto que o procedimento de credenciamento foi realizado com sucesso, tendo sido homologado em 5 de dezembro de 2023, ocasião em que foi divulgada a listagem com 36 leiloeiros credenciados. Cumpridas as formalidades regimentais, arquivem-se os autos. É como voto, senhor presidente, e encerro a minha pauta. O conselheiro Felipe Lizardo. Com o relator. Conselheiro Roberto Braguin. Com o relator. Conselheiro Ricardo Torres. Relator. Por unanimidade, é conhecida a representação, no mérito julgada prejudicada pela perda superveniente do objeto, uma vez que a origem promoveu as alterações corretivas e a republicação do edital, nos termos do voto do relator, conselheiro Rubem Chamas, que também assim encerra a sua pauta. O conselheiro Felipe Lizardo tem um item na revisão do conselheiro vice-presidente Roberto Braguin. Tem Vossa Excelência a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, douta Procuradoria, senhor secretário-geral substituto, senhora subsecretária-geral, o item único da minha pauta é o TC 12.703 de 2023, cuja interessada é a subprefeitura de Vila Maria e Vila Guilherme, e trata-se de uma representação em face da empresa vencedora do pregão eletrônico número 5 SM Sub-MG 2023, cujo objeto é a contratação de serviços de serralheria com fornecimento de equipamentos, ferramentas, material de consumo, eletrodos, combustível, ferro e tinta, veículo e mão de obra através de uma equipe pelo período de 3 meses. Essa é a matéria, senhor presidente, o relatório já foi
previamente distribuído. Peço vênia para dispensa da sua leitura. Pois não. Em discussão a matéria, a votos. Trata-se de representação interposta por Inova Engenharia e Construções em face da empresa Tobias e Figueiredo Construções e Comércio de Serviços, vencedora do pregão eletrônico já mencionado anteriormente, cujo objeto também já foi relatado. Inicialmente, conforme apontado pela assessoria jurídica e pela Secretaria-Geral desta Corte, a representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 55 do Regimento Interno, de modo que pode ser conhecida. No mérito, conforme consta do apurado nestes autos, os órgãos técnicos desta Corte, respaldados pela análise da auditoria, concluíram pela improcedência da representação. Nesse sentido, reproduzo aqui a manifestação conclusiva da SCE em relação à impugnação do atestado de capacidade técnica apresentado pelo licitante vencedor, objeto principal da representação. E aí cito a manifestação da Secretaria de Controle Externo. Atestado de capacidade técnica, primeiramente a descrição dos serviços constantes no atestado compreende serviços de serralheria em conformidade com o item 11.6.4.1.2 do edital. A parte final da descrição citada pelo representante não limita a descrição dos serviços que prevê expressamente a execução de serviços de serralheria em grades, postes, pilares e outros objetos metálicos. A alegação quanto à não realização de flutuante metálico não foi acompanhada de qualquer elemento probatório. Ademais, os outros serviços realizados pela empresa vencedora, que constam no atestado, demonstram que ela tem experiência no objeto, não havendo necessidade de realização de diligências adicionais para verificar a sua capacidade. Da mesma forma, o representante não juntou qualquer elemento probatório quanto à alegação de que só uma equipe não conseguiria executar os serviços constantes do atestado. Quanto ao relatório fotográfico, o representante alega que os serviços constatados pelo atestado não são compatíveis com o relatório fotográfico apresentado pela empresa vencedora. Ocorre que o edital não exige relatório fotográfico, bastando a qualificação técnica à apresentação dos documentos exigidos pelo item 11.6.4 do edital. Não há, portanto, necessidade de trazer fotos dos serviços executados, sendo suficiente a apresentação do atestado de capacidade técnica. Diante do exposto, conclui-se pela improcedência da representação o parecer da Secretaria de Controle Externo. De fato, assiste razão à auditoria desta Corte no sentido de que o atestado de capacidade técnica impugnado, mormente quando fornecido por órgão da própria administração pública, goza da presunção de veracidade e legitimidade, não tendo restado carreado aos autos provas concretas que infirmem o quanto contido no atestado impugnado pela representante em sua exordial. Ademais, consta dos autos manifestação da subprefeitura da Sé, afirmando que o atestado de capacidade técnica fornecido para a empresa Tobias e Figueiredo guarda relação aos serviços que prestou no âmbito do contrato 23 de 2021, celebrado em 29 de setembro daquele ano, objeto do termo aditivo 1 de 2022. O qual foi elaborado em conformidade com as ordens de serviço que constam do sistema SGZ, conforme peças 26 e 27 destes autos. Por esta razão, entendo que os serviços realizados pela empresa vencedora, que constam no atestado fornecido pela própria municipalidade, demonstram que ela tem experiência no objeto licitado. No mesmo sentido, afasto a alegação da representante de que o relatório fotográfico apresentado pela empresa vencedora do certame não seria compatível com o descrito no atestado, pois, conforme apontou a auditoria, o edital não exige relatório fotográfico, bastando a qualificação técnica à apresentação dos documentos exigidos pelo item 11.6.4 do edital. Diante de todo o exposto, conheço da representação interposta por preencher os requisitos de admissibilidade constantes dos artigos 54 e 55 do Regimento Interno desta Corte de Contas. E, quanto ao mérito, julgo-a totalmente improcedente, com base nas conclusões dos órgãos técnicos deste tribunal, uma vez que o atestado de capacidade técnica, mormente quando fornecido por órgão da própria administração pública, goza da presunção de veracidade e legitimidade. Comuniquem-se a representante, a representada e os órgãos interessados acerca desta decisão e, após cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. É como voto, senhor presidente. O revisor, vice-presidente, conselheiro Roberto Braguin. Com o relator. Conselheiro corregedor Ricardo Torres. Bem com o relator. Conselheiro Rubens Chamas. Com o relator. Por unanimidade é conhecida a representação, no mérito julgada improcedente, uma vez que o atestado de capacidade técnica mormente, quando fornecido por órgão da própria administração pública,
goza de presunção de veracidade. Determinada a remessa de cópia do julgado ao representante, à representada, aos órgãos interessados, nos termos do voto do relator conselheiro Felipe Lizardo, que também assim encerra a sua pauta. Não há processos de reinclusão nessa sessão plenária. Consideração final, palavra aos senhores conselheiros, à Procuradoria da Fazenda. Não havendo nada mais a tratar, convoco para a próxima sessão ordinária de número 3329, para o próximo dia 24 de julho de 2024, a partir das 9h30. Muito obrigado. Estão encerrados os nossos trabalhos. Bom dia a todas e a todos.